Oi pessoal, tudo bem? A gente agora vai falar um pouquinho sobre participação. A gente sabe que participar é um ato cidadão, é um direito, mas nem sempre a gente participa da forma que gostaria. Então, a Sherry Arnstein, percebendo que existem diferentes formas de participar, criou o conceito de escada de participação cidadã. A gente pode ver aqui no nosso desenho essa escadinha mostrando um nível de participação mais baixo, ou seja, em que a gente tem menor poder, menos controle sobre as decisões que são tomadas, e lá em cima a gente tem no alto da escada a melhor forma de participação, que seria o controle dos cidadãos. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Reparem que a Sherry, ela pega esses degraus e ela faz uma divisão em blocos. Lá embaixo, que seriam as piores formas de participação, com menos concessão de poder, a gente tem lá manipulação e terapia. Esses dois degraus estão no bloco de não participação. Em cima, nos 3 degraus acima de terapia, a gente tem formação, consulta e pacificação. Esses 3 degraus ela considera como sendo num bloco de pouca concessão de poder. E em cima a gente tem sociedade ou parceria, delegação de poder e controle dos cidadãos. Esses 3 degraus ela considera como sendo do bloco de poder cidadão. Agora, brevemente, a gente vai falar um pouquinho sobre cada degrau, começando com manipulação. Pessoal, a gente vai falar agora sobre manipulação. Aproveitem para depois fazer uma reflexão se vocês já participaram de alguma atividade parecida com essa. Manipulação é o pior degrau que existe na escada de participação cidadã. Nesse tipo de atividade, de reunião ou de processo, a comunidade não tem um real poder de decisão. Sherry afirma que esse tipo de processo é uma forma ilusória de participação. As reuniões elas podem ser até periódicas, mas a sensação que se tem é que os planos já foram previamente acordados, né? E o que está acontecendo nessa reunião é somente uma forma de persuadir, de aconselhar, de manipular, de coletar informações para se conseguir o que já foi discutido anteriormente sem a participação da comunidade. E também é importante destacar que nesse tipo de processo, informações são ocultadas. Então, a comunidade fica sem subsídios, né, para poder se fortalecer e fazer questionamentos. Por vezes, aqueles que estão com o poder são familiares ou são amigos e seus interesses ficam acima dos interesses da comunidade. Ainda no bloco de não participação, a gente agora vai discutir um pouquinho sobre o conceito de terapia. Na terapia, Sherry ela afirma que existe uma terapia grupal disfarçada de participação popular. Segundo a autora, esse tipo de atividade é tão desonesta quanto arrogante. É comum nesse tipo de atividade a gente ter especialistas, sejam assistentes sociais, psicólogos, psiquiatras, que acabam colocando, né, a discussão como se aquela comunidade fosse violenta ou tivesse algum tipo de problema mental ou alguma coisa nesse sentido, e não vai na questão estrutural que causa aquele tipo de reação que pode ser realmente um pouco mais calorosa, né? Quando a comunidade fica sem água, ou não tem transporte, ou por décadas luta para conseguir um direito, ou defender o seu território e não consegue. Então, a ideia é cuidar para que eles tenham um comportamento adequado, quando na verdade o que se precisa é discutir problemas estruturais, né? Os direitos dessas pessoas. Agora a gente vai subir mais um degrau, que é o de informação, que está no bloco pouca concessão de poder. A Sherry, quando ela fala sobre esse degrau de informação, esse tipo de participação, esse nível de participação, ela fala da seguinte maneira, que esse tipo de atividade, ela busca informar o cidadão sobre seus direitos, responsabilidades e opções. Geralmente, a ênfase ela é de mão única da informação, né? Dos técnicos para o cidadão. Não existe aquela reciprocidade, o interesse de ouvir o que a comunidade, né, envolvida tem para falar.
Geralmente também a informação é divulgada apenas nos estágios finais do planejamento. Sendo assim, as pessoas têm pouca possibilidade de influenciar o que está sendo decidido, né? O veículo de comunicação, mais uma vez, ele é de mão única, né? Muito daquele que está falando, técnico, para a comunidade, como se a comunidade tivesse apenas que ouvir. E geralmente as informações que são dadas, elas são bem superficiais. Outra estratégia nesse tipo de atividade, né, é que os grupos são intimidados pela futilidade do que se é discutido, pelo linguajar jurídico, técnico, utilizado pelo prestígio do representante daquele que fala. Então, é uma estratégia mesmo para que não haja comunicação, para que não haja diálogo e para que não haja entendimento. Agora, pessoal, a gente vai subir mais um degrau, né, no bloco de pouca concessão de poder, e a gente vai falar um pouquinho sobre a consulta. No degrau consulta, a gente tem um pouquinho mais de escuta, né? Geralmente a opinião dos cidadãos ela é ouvida, porém, né, apesar de haver ali uma troca, né, uma escuta, ela ainda é muito superficial. Para Sherry, se a consulta não estiver integrada com outras formas de participação, esse degrau da escada continua sendo uma vergonha, na medida que não oferece nenhuma garantia de que as preocupações e ideias dos cidadãos serão levadas em consideração. Assim, a participação ela permanece apenas como um ritual de fachada. As pessoas são vistas basicamente como abstrações, números, estatística, e a participação é medida pelo número de pessoas presentes nas reuniões, assim como quantos folhetos são distribuídos ou quantas pessoas foram entrevistadas. Nesse tipo de atividade, quem realmente se beneficia são os tomadores de decisão, que acabam por conseguir provar, né, por meio de evidências de que eles cumpriram as normas de envolver aquelas pessoas. Seguindo a nossa escada de participação cidadã, a gente vai avançar agora, né, para o degrau pacificação, que ainda está no bloco de pouca concessão de poder. Então, gente, nesse nível de participação, os cidadãos passam a ter uma certa influência, mesmo que o acesso ao poder seja ainda bem limitado. Um exemplo de uma estratégia de pacificação consiste em colocar algumas poucas pessoas da comunidade confiáveis, né, dentro daquele espaço, né, de tomada de decisão. Se essas pessoas escolhidas não tiverem sido legitimadas pela comunidade e se a tradicional elite de poder mantiver a maioria dos assentos, os sem nada, aqueles que nunca têm acesso à tomada de decisão, poder, podem facilmente perder as votações e serem sobrepujados. Agora a gente está indo para a parte mais alta da nossa escada de participação cidadã e a gente vai falar sobre o degrau 6, que aí está escrito sociedade, mas também pode ser conhecido como parceria. Então, gente, a parceria ela está ali naquele bloquinho de poder cidadão e, segundo a Sherry, há realmente uma redistribuição de poder através da negociação entre cidadãos e os tomadores de decisão. Nesse caso, ambos os lados concordam em compartilhar o planejamento e as responsabilidades de tomada de decisão por meio de estruturas tais quais, né, conselhos paritários, comitês de planejamento e mecanismos de solução de conflitos, após a definição de regras básicas. Através de algum tipo de toma lá da cá, elas não podem mais ser modificadas unilateralmente. Agora a gente vai subir mais um degrau e vamos falar um pouquinho sobre delegação de poder, que também está lá no bloquinho de poder cidadão. Na delegação de poder, né, os cidadãos eles têm em mãos as principais cartas do jogo para garantir que os tomadores de decisão atendam aos interesses da comunidade. As divergências com os grupos poderosos podem ser resolvidas de forma negociada, sem a necessidade de se organizar a pressão, né? E um trunfo que pode ser utilizado pela comunidade é que haja o poder de veto, né? Isso não é tão comum, a gente sabe que é difícil, mas é uma possibilidade, algo que a gente pode ter no horizonte para que a gente tenha uma participação cada vez mais qualificada e mais efetiva. Por fim, pessoal, a gente chega no último degrau da nossa escada, que é o de controle cidadão, né? Vamos falar um pouquinho sobre ele.
Para falar sobre controle cidadão, a Sherry ela faz um estudo de caso e ela fala o seguinte: a população ela está simplesmente querendo um certo grau de poder ou controle que garanta que os moradores, né, os cidadãos, né, a comunidade, ela possa gerir um programa público ou uma organização, assumindo a responsabilidade pela definição das ações e os aspectos gerenciais, sendo capaz de negociar as condições sob as quais externos poderão introduzir mudanças. Né? Então ela fala aqui um exemplo, uma cooperativa. O conselho diretor da cooperativa é composto por 2 agricultores de cada um dos 10 municípios mais pobres da região. Então é o mais alto poder, né, o mais alto nível de poder que um cidadão pode almejar, né, no que ela propõe. E ela comenta que esse tipo de participação não é muito comum e ela não tem assim tantos relatos para poder compartilhar com a gente. Então, gente, pensando sobre tudo que a gente discutiu, os degraus na nossa escala de participação cidadã, né? Eu acho interessante que vocês possam fazer avaliações, assim, nos espaços que vocês participam. Qual degrau que está? Como é que é participar de um comitê? Como é que é participar na Câmara de Vereadores? Como é que é participar do projeto? Como é que é participar, enfim, da associação de moradores? Como que é? Onde vocês entendem que pode ser melhorado para aumentar cada vez mais o poder e o controle da comunidade, daqueles que participam? Um abraço, pessoal. Tamo junto.